Olá! Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho de Jailton de Jesus, que é candidato a deputado federal pelo PRP. O número dele é 4458, ele foi o criador e presidente da Anvenca. Sr. Jailton, por que o senhor resolveu se candidatar nas eleições de 2018? Bárbara, desde o ano de 1997, ao participar de um congresso de defesa do consumidor, eu fui convencido que existia um Código de Defesa do Consumidor, que existia uma proteção de defesa do consumidor. E após isso me tornei um investigador e pesquisador a respeito de acidentes de trânsito no país. Sr. Jailton, explica pra gente o que é o recall. Bom, o recall é um defeito, é um vício no produto. Vamos colocar, vou procurar falar da melhor forma, tá? Vamos colocar que uma criança nasce com uma deficiência, com a lúpus, um câncer, vamos colocar assim, uma doença, e essa doença pode manifestar com 10 anos, com 20 anos, ou pode nunca manifestar. Tá? O recall é a mesma coisa, o produto é colocado no mercado de consumo, ele traz risco à vida e à segurança do consumidor. Ele pode dar, no caso dos automóveis, com 10 mil quilômetros, com 20 mil quilômetros, ou pode também nunca dar, nunca manifestar. Veja bem, durante a minha campanha, eu tenho feito campanha em vários locais de São Paulo, várias cidades de São Paulo. Na periferia, a campanha está sendo bem aceita na classe média alta. Porque já tem uma noção. Quando eu falo que eu estou defendendo o consumidor, que eu estou tentando tornar realidade o recall, a classe mais alta tem dado atenção, tem dado atenção ao santinho entregado. Agora, na periferia, na classe mais baixa, quando fala em recall, eles nem imaginam. Agora, quando eu falo de indústria de multa, que eu vou defender a indústria de multa, aí eles entendem mais. Tá? Essa é a questão do recall. Qual é a importância que as pessoas têm que dar para o recall? Quando aparece o recall, quando as empresas chamam para fazer o recall? O que as pessoas precisam fazer? Bárbara, eu acho que não é bem as pessoas. Eu acho que isso deve partir das nossas autoridades. Fazer uma ampla divulgação do recall. Fazer chegar ao consumidor, a carta ao consumidor. No caso dos automóveis, uma carta registrada. Eu nunca ouvi falar em carta registrada ao consumidor. Não adianta fazer uma chamadinha, isso já venho falando desde o ano de 2001. Não adianta fazer uma única chamada, seja na grande mídia, na Rede Record, seja na TV Globo, qualquer emissora, fazer uma única chamada. Isso é um absurdo. Então tem que chegar, encontrar uma melhor forma. E a melhor forma é realmente... Hoje já não falo mais do cadastro do Denatran, tem outras fórmulas para ser desenvolvida. E isso eu vou tratar junto com as autoridades, junto aos colegas da Câmara. Se o recall fosse executado de maneira eficaz no Brasil, qual seria a nossa taxa de acidentes? Olha, veja bem, eu vou colocar uma questão. O recall no ano de 2001, estatística levantada por jornalista e a Anvenca, chega a um prejuízo de 5% do PIB no ano de 2001. Hoje eu acredito que deve chegar em torno de 30% do PIB no país. Porque os acidentes de trânsito, ele traz prejuízo tanto para a saúde como para a previdência. Vamos pegar um exemplo, um engenheiro de uma Petrobras. Ele com 24 anos, uma moça com 18 anos, eles acabam numa lua de mel, acaba sofrendo um acidente na lua de mel. Se ele fica paraplégico, é uma coisa. Se ele morre, é um outro prejuízo. Se ele fica paraplégico, vamos comparar o acidente com o Schumacher. Quanto custou para a família dele até hoje?
para manter ele vivo até hoje. Agora, você imagina no Brasil quanto vai custar para uma família, quanto vai custar para a saúde. E se ele vem a falecer num acidente, o que vai acontecer? A moça de 18 anos, vamos colocar aqui a estatística de vida do brasileiro, se seja 80 anos, vai ficar dos 18 anos a 80 anos, aonde vai cair isso? O rombo? Na Previdência. Essa é a questão. Por isso que chega a 30% do PIB. Perfeito. Ampliando um pouco aí o nosso olhar. Como que acontece, como é o recall em outros países? Olha, nos outros países, inclusive os Estados Unidos, vêm acordar agora em 2014, 2015, com o recall da Inigson, que veio escondido por mais de décadas, com o Airbag, o escândalo que houve com o Airbag, os freios da Toyota. Agora, com relação ao recall nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o percentual de atendimento, de adesão aos recalls, chega a 60%, 70%, 80%. Aqui no Brasil, a própria Secretaria Nacional do Consumidor tem várias matérias. Tem matérias que falam de 60%, de 50%, mas tem matéria que chega que a efetividade do recall chega a 6%. Isso são palavras da própria Secretaria do Direito Econômico, a Senacom. O senhor já está envolvido nesse cenário há um bom tempo, certo? Quantas vezes o senhor já alertou as autoridades sobre esse problema? Essa é uma boa pergunta. Desde 1998, já levei ao Ministério Público, à Fundação Procon, no ano de 2001, à Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, e, inclusive, até mesmo fomos convocados pelo Ministério Público Federal para apurar a prática do recall branco no Brasil. O que é o recall branco? Muito desconhece até mesmo o recall. Quanto mais o recall branco. Branco, o que é? As empresas acabam detectando um defeito, mais ou menos assim, deixa passar em branco, porque se caso acontecer um acidente, o consumidor não tem como descobrir, saber se o vício não tem perícia, então o consumidor não vai saber descobrir. Pode pegar o melhor advogado que não tem como chegar a uma conclusão no processo. A vulnerabilidade do consumidor é muito grande no Brasil. Como o senhor classifica a defesa do consumidor brasileira? Olha, a defesa do consumidor no Brasil é reconhecida no mundo inteiro. O Código de Defesa do Consumidor vem sendo copiado por vários países, mas aqui mesmo só funciona para as pequenas empresas. As grandes empresas acabam se safando. Vou tirar só o exemplo. Celso Russomano. Eu venho acompanhando uma carreira dele, só vai para a Rede Record pequenas empresas. Geladeira, fogão, um veículo de um revendedor que vendeu o automóvel, que chega à Rede Record. Mas eu não lembro até hoje de ele tenha levado uma empresa, seja GM, Ford, Fiat ou qualquer outra grande multinacional, para expor na Rede Record. Então o que acontece é isso. Falando um pouco agora no cenário dos automóveis, né? O senhor acredita que existe uma indústria de multas no Brasil? Olha, voltando ao ano de 2001, com o Código Nacional de Trânsito de 1997, houve uma evolução. Houve uma evolução aonde, em 2001, eu já tinha proposta, encaminhei ao governo, eu tive, inclusive, diretamente com o Geraldo Alckmin, ele protocolou no seu gabinete uma proposta, essa proposta foi à Secretaria de Justiça, e a Secretaria de Justiça encaminhou à Fundação Procon. Na época,
visava em torno de 50, a utopia, vamos colocar assim, a utopia de redução de 50% do número de acidentes. Entretanto, agora em 2010 e 2020, não só o Brasil, outros países assinaram um compromisso de redução de acidentes de trânsito de 2010 a 2020, a mesma utopia da Anvenca, em 50%. Se na época em 2001, eu tivesse essa visão que ia entrar essa indústria de multa, com certeza o número seria bem maior do que os 50%. E sobre a questão dos combustíveis no país? E sobre o preço que é praticado em cima deles aqui no Brasil? Existe uma solução para isso? O combustível, com relação a preço, combustível envolve muita coisa nesse país. Não só o preço, combustível adulterado. Eu tenho um grande estudo a esse respeito de combustível adulterado. Inclusive, cheguei a ter reunião com o Ministério Público Federal, que a Anvenca acabou desenvolvendo um sistema, uma forma de acabar com o combustível adulterado em 24 horas. E, lamentavelmente, a sugestão foi que a Anvenca patenteasse, fazer uma patente dessa fórmula, onde eu achei um absurdo, acabou parando numa reunião com o Ministério Público. Agora, com relação a preço, eu acredito que os caminhoneiros realmente perderam uma boa oportunidade para fazer uma revisão com relação a preço do combustível. Quer explorar um pouquinho essa questão do porquê eles perderam essa oportunidade? O que o senhor acha que podia ter sido feito? Olha, eu inclusive tentei na época entrar em contato com associações do caminhoneiro, que era lá em Brasília. Não tive resposta deles. Participei, inclusive, na adesão dos caminhoneiros, mas lamentavelmente a grande oportunidade foi perdida por eles próprios. Sr. Jailton, entre as minhas pesquisas em relação aos assuntos que o senhor mais aborda, eu me deparei com uma matéria falando sobre um recall que foi direcionado para um dos veículos que foi declarado pelo candidato Jair Bolsonaro e ele não respondeu. O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Olha, para mim é uma surpresa saber que o Bolsonaro, que o veículo dele está em recall. Para mim é uma surpresa agora. Deve ter saído, então, acho que ontem, e na correria da campanha, isso aí não estava no meu conhecimento. Mas, Bárbara, vou reportar, já que estamos falando de um candidato à presidência da República, vamos falar no caso da morte do Juscelino Kubitschek. A Anvenca foi ao passado buscar a causa do acidente do ex-presidente da República, foi por volta de 1970. Já fizeram várias reconstituições no Brasil e a Anvenca suspeita fortes indícios que o veículo, o vício de fabricação no veículo do JK está até os dias de hoje. Eu acredito que seja um recall mundial. Tomara que eu esteja enganado. Se realmente se comprovar, milhares de pessoas, milhões, não só uma montadora, várias montadoras vai estar envolvida nesse mega recall. E é perigoso, então, para essas pessoas? Olha, tão perigoso quanto o escândalo do Airbag. Takata, que está no mundo inteiro. E falando em recall, a Anvenca vem estudando os airbags desde o ano de 2001 e só tornou um grande escândalo agora a partir de 2014 e 2015. O airbag mais mata do que salva. Essa é a minha opinião. Tá aí. E em questão de corrupção, qual é o maior problema na sua visão? O que o senhor acha que é o maior problema em relação à corrupção no Brasil? Todo mundo fala de corrupção, a gente vê vários parlamentares, não é porque agora estou tentando uma cadeira na Câmara. Corrupção,
deputados, presidente, governador, senador, corrupção. Todo mundo fala de acabar com a corrupção. A corrupção, quem combate é o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Tá? Eu acredito que, obviamente, os parlamentares têm, mas quem combate a corrupção é o Ministério Público Federal e Estadual. Não é prometer que vai acabar com a corrupção? Após ser eleito deputado federal, como o senhor pretende implementar o seu trabalho? Eu pretendo, como no Brasil tudo é negociado, eu acredito que a defesa do consumidor tem que ter um equilíbrio. Então, vou realmente tentar, junto com as empresas e aos colegas da Câmara Federal, manter um equilíbrio. Porque no Brasil o Código de Defesa do Consumidor vale para as pequenas empresas. Para grandes empresas, se não houver, caso eu não souber negociar essa situação, não vai tornar realidade a defesa do consumidor. Obrigada por tudo, Sr. Jailton. Nesse momento, então, eu abro um espaço para o senhor falar um pouquinho diretamente com seus eleitores, de todos esses assuntos que a gente falou. Se o senhor quiser retomar ou abordar alguma outra posição, para o senhor explicar um pouquinho como será o seu mandato. Olha, o que eu quero falar para o meu eleitor, não basta ficar só reclamando do governo A, B ou C. Desde o ano de 2001, quando a minha entidade estava no início, era uma criança ainda. Foi o que eu reportei na Câmara Federal, numa audiência pública. O brasileiro tem que aprender a se unir em associação, organização especializada, cada um especializada em um determinado assunto, seja na segurança, seja na defesa do consumidor, seja no que for. Isso está registrado. Você veja bem, as montadoras no ano de 2001 chegou a pedir ajuda, pelo amor de Deus, nos ajude, precisamos disso para o recall tornar realidade. Agora, em 2017, a mesma coisa. As montadoras pedindo ajuda novamente. Que ajuda eles tiveram? Agora, houve esforço da parte delas? Houve esforço da parte do governo? Não houve esforço de ninguém. Essa é a questão.